Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus continue nos abençoando, suprindo as nossas necessidades, fortalecendo a nossa fé. Uma boa quinta-feira, nesse dia 23 de julho do ano da graça de 2020. Nós ainda estamos refletindo sobre Isaías 35, que é uma visão escatológica de Isaías, de um tempo futuro de prosperidade, de um tempo em que Deus ia restaurar a sorte do povo, tirá-los do cativeiro. E ele escreve, e quando ele escreve, no presente momento a situação era caótica, caos, povo sem perspectiva, desalentados, desanimados. A cidade estava destruída, o povo havia sido levado em cativeiro, todas as estradas que iam e vinham de Jerusalém, de Judá, estavam ali, eram estradas inseguras e a situação era complicada. Mas Deus, através de Isaías, pede para que o povo olhe com esperança para o futuro, porque dias melhores virão, e quando isso acontecer, e quando isso acontecesse no momento em que Isaías escreve, a natureza iria se alegrar juntamente com a alegria do povo. A natureza ia se alegrar por ver as benesses de Deus na vida daquele povo contumaço. Eu sei que nós estamos passando também momentos difíceis, dias terríveis, com esse problema da pandemia, que a nível de Brasil nunca chega no pico, nunca chega no auge. E quando a gente vê a escala pela televisão, eu quase não assisto, ela continua numa reta, ela não começou ainda a declinar, é complicado. Também, a despeito desse problema coletivo que abarca o mundo todo, nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades individuais, do nosso dia a dia, na nossa particularidade. Talvez você esteja vivendo um problema muito grande aí no seu lar, na sua vida conjugal, uma crise que se instalou, ou no relacionamento com o seu filho, com a sua filha, uma crise que se instalou e está difícil sair, e às vezes se arrasta por ano, ou está se arrastando por ano, e a exemplo desta pandemia, desse coronavírus, a gente não vê nada alvissareiro. Talvez com o seu ministério as coisas não estejam indo muito bem, mas nós não podemos jamais perder a esperança, devemos olhar com esperança para o futuro e fazer uma introspecção na nossa vida, ver se não há alguma brecha, algum vacilo que nós deixamos em algum momento da nossa vida em que o inimigo veio e se instalou. É isso que ele está querendo. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele ruge, ele não é o leão é Jesus, mas ele ruge como um leão, buscando intimidar. E por outro lado também, ele busca brechas na nossa vida. Ele não precisa ser uma grande brecha, a mínima que possível, ele vem, intervém, e a nossa vida acaba num rebuliço só. Depois que ele está instalado, é difícil se instalar, desinstalá-lo. Mas ele é criatura, Deus é criador. Não há nada impossível aos olhos de Deus. Ele tem poder, o adversário, ele tem força, mas Deus tem poder. Ele é autoridade, ele é autoritário, Deus é autoridade. Então, joelho no chão e boca no pó. Deus vai mudar a sua sorte, meu irmão, minha irmã, na sua família. Creia nisso, não perca a perspectiva, não perca a esperança, não fique desanimado, por mais difícil que seja o momento que você esteja vivendo. Olhe em nome de Jesus com esperança para o futuro. Dias melhores virão. E é isso que Isaías está escrevendo. Deus, através de Isaías, está dizendo ao povo, olha, quando eu mudar a sorte de vocês, será algo tão espetacular, tão fenomenal, que a própria natureza, como eu disse ontem
e antes de ontem, né, Isaías coloca na natureza sentimentos humanos, ele humaniza a natureza como que se sentimento humano tivesse, né, e se alegrasse ao ver Deus abençoando o povo. Paramos no versículo 4, quando isso tudo acontecesse, diferentemente do versículo do capítulo 42, em que Deus deixa bem claro, né, que o 42, versículo 18 e 19, que o povo era surdo, cego, ou seja, faltava visão e faltava audição espiritual. Aqui, Deus iria devolver a visão espiritual, a audição espiritual, e o povo então iria agir e iria interagir. Veja que é para um futuro distante, quando do presente momento que Isaías escreve. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos do surdo. Então o canal de comunicação visual e auditivo iria ser restaurado. O povo poderia ver a beleza de Deus, contemplar Deus e ouvir o agir, as leis de Deus. Tanto é que no capítulo 42 a gente vê que por 6 vezes Isaías fala de direito e de doutrina. O povo iria ouvir, ver, ouvir e acatar. Era algo que o Senhor iria fazer de uma forma completa, porque não somente os surdos e os mudos, mas também os coxos. Veja o versículo 6: os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e rios nos ermos. Deus ia mudar a natureza, o agir de Deus, quando Deus mudasse a sorte do seu povo, restaurasse o seu povo, tirasse o seu povo do cativeiro, ia ter grandes influências na própria natureza. Então Deus ia tirar o povo do deserto, da sequidão. É interessante a expressão. Deus ia dar um oásis, seria mais ou menos como um Éden. É o que nos espera além desse mundo telúrico. Então Deus ia mudar a natureza em prol e em benefício do homem. Então, eles se sentiam no deserto, eles estavam no deserto, eles estavam exilados. Deus iria tirá-los do exílio, né? Deus ia mudar a natureza para que essa natureza lhe fosse benéfica. Então eles iam ver, ouvir, andar, falar, interagir, iam ser perfeitos novamente. As águas sairiam do deserto, o deserto não seria algo causticante mais, não seria uma aflição para o povo ali. Eles iriam encontrar água, né? Ribeiros no ermo. Veja aí no versículo 7: a areia esbraseada se transformará em lagos, a terra sedente em mananciais de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá erva com canas e juncos. Então nós não podemos ficar desesperados. Deus tem o melhor para nós. O melhor ainda não aconteceu, não vivemos ainda o melhor de Deus. Então, se na sua vida você está se sentindo desta forma, vamos crer que Deus pode mudar a sua história, o seu histórico, a exemplo do que estava querendo fazer e fez, e futuramente fará quando Jesus Cristo voltar. Aí será algo eterno, né? Mas às vezes no momento nós nos encontramos numa situação tão difícil, individualmente, como falei, né? Coletivamente nem se fala, né? Mas individualmente cada um de nós temos as nossas mazelas. Talvez só você e Deus sabe a dor que passa no seu coração. Eu sei que é complicado,
Mas em nome de Jesus, não se sinta derrotado. Não entre em desespero. É momento para exercermos a fé e olhar com esperança para o futuro. O Salmo 126, que eu já preguei, o salmista diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo o seu feixe. E nós vemos então, que no Salmo 126, o finalzinho, o último versículo, né, é sair e andar e chorar. Voltará, trará e se alegrará. É a parte que nos cabe. Eu tenho ainda pregado, irmãos, já desde o mês passado, sobre superação. Eu já disse várias vezes, não estou sendo repetitivo, estou sendo incisivo. Superação é uma atitude positiva em relação ao momento negativo, adverso que nós estamos vivendo, no sentido de que venhamos dar a volta por cima, que venhamos recuperar aquilo que o inimigo roubou. Tem muitas coisas que nós podemos superar e não recuperar mais. A morte de alguém não se recupera. Às vezes um divórcio não se recupera. Uma saúde, dependendo, se recupera. Um vício se recupera. Tem coisas que nós recuperamos, outras a gente vai ter que conviver, mas vamos superar. Você vai superar. Você mãe, você pai, você vai superar. Tem coisas que nós devemos fazer. Então, superação é uma atitude positiva, ou atitudes positivas em relação ao momento adverso que nós estamos passando, no sentido de fazer a nossa parte para que o milagre, para que o impossível aconteça. Versículo 8: ali haverá um caminho que se chama caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, para esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso que eu digo que o Isaías 35, ele tem cunho escatológico. O povo saiu do exílio, Israel voltou à sua santidade, mas não na sua plena santidade. Plena santidade será quando Jesus Cristo vier e voltar, né? E a Bíblia diz que todo olho vê-lo-á. Mas veja, então o imundo não passará, pois será somente para o seu povo, como eu disse, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Eu já disse essa semana, segunda-feira, a palavra do Senhor diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs, as fracas para confundir as fortes. Versículo 9: ali não haverá leão, nem animal feroz passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Amém, aleluia. Então é os planos de Deus para a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: eu é que sei, e planos que eu tenho para vocês, planos bons. Então, olha, se no momento presente não está acontecendo nada, se nós estamos vivendo, olha, numa situação difícil, devemos olhar com esperança para o futuro, porque Deus tem o melhor. Se Deus não agiu, tem os seus propósitos. A despeito de Deus não agir, Ele não se ausentou de nós, Ele continua ao nosso lado. Ele não está contra nós, está conosco. E a Bíblia diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não estamos sozinhos. Talvez o Senhor, como um professor, no silêncio da sua santidade, está vendo a nossa ação, a nossa reação em relação à prova que Ele está nos dando. Um professor é assim: quando ele dá a prova, ele se silencia, mas ele vê a atitude dos alunos tentando resolver o problema, e que eu e você sejamos aprovados e não reprovados, para a honra e para a glória de Deus. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo, alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vejamos, então dias melhores virão. São promessas do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele não é um homem para mentir, e nem um filho do homem para se arrepender. Portanto, irmãos, muita calma nessa hora. Não faça qualquer negócio. Se não tem nada para fazer, continue orando e esperando.
A exemplo do salmista no Salmo 40, que esperou com paciência no Senhor, e o Senhor veio e interviu, tirou daquela situação pantanosa, deu a ele estabilidade, deu a ele segurança, tirou daquela situação de aflição, devolveu-lhe alegria. Um abraço para você, meu irmão. Numa boa quinta-feira. Deus continue abençoando, suprindo todas as suas necessidades. Joelho no chão e boca no pó.